Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje novamente com relatos dos inscritos. Hoje eu vou contar a história do José, que quando era criança, ele e o pai dele viram um velho misterioso no rio. A gente vai discutir um pouquinho se esse pode ser ou não um guardião da mata ou alguma outra entidade. Depois eu vou contar a história da Ananda, que teve uma espécie de visita, uma espécie de perseguição, que as pessoas chamariam de stalker hoje em dia, do que ela acredita ser uma bruxa. E a gente também pode discutir se era ou não a velha pisadeira, outra entidade muito famosa do nosso folclore. Vou finalizar com uma história que essa é uma história até um pouco mais engraçada, mas também muito misteriosa, do Caio. Ele acredita que ele frequentava um lugar na infância que tinha gnomos e fadas. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, reforço o convite, se inscreva aqui no Sem Tempo. Nós contamos causos, relatos, falamos sobre mistérios, histórias diferentes, histórias incríveis, sabe? Enfim, enaltecemos muito o folclore brasileiro, falamos sobre mistérios da nossa cultura e coisas que nós passamos, enfim. E eu tô com uma campanha muito forte aí para chegar nos 5 mil inscritos. Se você se inscrever agora, vai poder participar desse sorteio que eu vou fazer. Assim que bater essa meta, vou sortear um copinho exclusivo aqui do Sem Tempo e uma camiseta exclusiva para quem tiver nesse sorteio também. Se você também tem um bom relato, quer que eu conte aqui nessa playlist que eu vou fazer aqui hoje, que eu tô semana sim, semana não, fazendo um vídeo só de relatos dos inscritos, envia para mim, tá aparecendo o e-mail aqui. Lembrando que tem apenas uma regrinha que é essencial, você precisa autorizar, escrever lá: eu, fulano de tal, autorizo o Rogério a contar a minha história, autoriza a minha história a ser contada no Sem Tempo. E uma coisa que eu peço é, sempre que possível, omitir o nome das pessoas que estavam ali com vocês, trocar os nomes, coisa do tipo, a não ser que você tenha a garantia que a pessoa não vai se importar que você tá falando ali sobre ela. Como o vídeo de hoje, as pessoas falam ali sobre seus familiares e dizem que não tem problema nenhum falar o que aconteceu com eles, tá? Então, bom, o que eu tento fazer aqui para quem tá chegando aqui agora, é a primeira vez que vai ver esse vídeo, aliás, é o segundo vídeo de relatos dos inscritos que eu faço aqui, e eu ainda tô pegando jeito. Mas para vocês entenderem mais ou menos o que eu tento fazer, para não chegar aqui e ficar lendo para vocês tudo que tá anotado no papel e ficar uma coisa muito fria, eu nem olhando para vocês direito, o que eu faço? Eu tento decorar o máximo possível do texto, dos relatos. Por isso que agora no momento eu tô dando até um pouco de preferência para os relatos menores, né, os relatos mais curtos, mas não, independente do tamanho, envie seu relato, não tem problema algum, eu tô pegando jeito. Logo eu vou começar a ler os relatos maiores e vou entender se aí vai ser um relato por vídeo, o quanto eu consigo fazer lendo e explicando para vocês, dando a minha opinião e a minha descrição narrada aqui, e assim vai. E é claro, esses são relatos que são relatos mais antigos, né? Porque eu comecei a pedir relatos lá por novembro, dezembro, então eu ainda nem entrei nos relatos de janeiro, tá? Do finalzinho de dezembro, dando preferência a esses relatos mais curtos, que eu consigo, assim, entender a história toda e trazer para vocês de uma maneira mais parecida com o que eu já faço aqui no Sem Tempo, que é contar as histórias com a minha narração, tá? E bom, sem mais delongas, vamos para a história do José. O José começa aqui agradecendo, falando que acompanha o canal desde que eu contei a história do Encourado, que é um vampiro brasileiro. Vou deixar aqui no card aqui para vocês assistirem esse vídeo. Eu não queria falar nada, mas eu não sei se na semana que vem ou na outra vou ter um videozinho especial sobre o Encourado e também sobre outros vampiros brasileiros, se é assim que eu posso falar. Mas ele me conheceu através aí de uma pesquisa aí que ele estava conhecendo sobre o Encourado, pelo que eu entendi aqui, e desde então acompanha o canal aqui, mandou um abraço, falou que pode contar a história sem problemas. Ele e o pai dele vão assistir com o maior prazer do mundo aqui, e foi uma coisa que aconteceu com ele em meados de 2005, quando o avô dele ainda tinha um sítio, que era um sítio muito distante. Ele conta aqui que ele mora no interior do Paraná, porém o sítio ficava no Mato Grosso do Sul, uma propriedade que a família nem tem mais hoje. Segundo o José, quando ele era criança, volta e meia eles precisavam ir lá, porque era uma terra arrendada, só que tinha um pedaço de terra ali que a empresa que arrendou o sítio do avô dele não mexia. E aí ficava essa manutenção pro pai dele, pro próprio avô dele, que é dono das terras ali. Então eles também iam lá para ver se estava tudo bem, se tudo que eles tinham combinado ali estavam acontecendo. Em uma dessas visitas, em meados de 2005, estava José e seu pai andando pela fazenda ali, pelo sítio, né? Pelo que eu entendi, essa empresa arrendava vários sítios na mesma região, fazendo com que formassem praticamente uma fazenda. E aí o que tinham em comum ali é que um rio cortava
as mesmas terras e, inclusive, essa empresa do agronegócio aí, imagino que devia ter lavoura, algo do tipo, usava até a água desse próprio rio. E o que eles faziam é ir lá, olhar se estava tudo bem. E em 2005, ele com o pai dele ali, depois de terminarem as tarefas do dia e tudo mais, saíram andar ali perto do rio para ver se estava tudo bem na mata ali e também ver se não tinha nada suspeito, nada esquisito. Estavam fazendo uma ronda mesmo, quando eles se depararam com um assobio sinistro que deixou os dois apreensivos e curiosos, né? O pai dele já falou para ele assim: fica do meu lado, José, não vai para longe, né? E já olharam o celular ali para ver se tinha bateria, se estava tudo bem, e foram atrás do assobio. Num primeiro momento ele conta que o pai dele imaginou que fosse alguém pescando, algum desses trabalhadores dessa empresa ali de agronegócio que arrendava a terra, algo do tipo, mas eles não descartaram a possibilidade de ser um caçador ou alguém fazendo coisa errada ali, porque ele conta, o José, que às vezes as pessoas entravam ali para roubar uma coisa ou outra ali, porque tinha bastante coisa ali da empresa e tudo mais, e às vezes entrava para caçar sem permissão, que não era permitido naquela região. O pai dele já foi todo apreensivo quando eles chegaram na borda do rio e não encontraram nada. Eles ficaram alguns minutos, era um final de tarde muito bonito ali, segundo o José, e tudo tranquilo, tudo na paz, assim, não tinha por que eles terem medo de algo sobrenatural até então, porque estava praticamente de dia, estava começando a escurecer, segundo o José. E assim, uma tarde muito agradável. Quando eles não encontraram nada, eles desencanaram, ficaram ali observando a beira do rio, estava muito bonito. Quando de longe eles observaram uma canoazinha vindo bem devagar, e aí eles notaram que sim, o assobio era daquela pessoa que estava na canoa. A canoa se aproximou, foi se aproximando, ele conseguiu notar que era um senhor de idade assim muito corcunda, com um chapéu grande na cabeça, que estava remando ali com as próprias mãos, bem tranquilo. E aí o pai dele e ele ficaram só esperando o senhor passar. O senhor passou, não falou nada. Aí o pai dele meio que se sentiu ali, né, na intenção de ser educado, na intenção de entender o que era. Levantou a mão e falou um boa tarde ali pro rapaz, pro senhor que estava dentro da lancha, segundo ele um velho mesmo assim, de barba longa, corcunda, chapéuzão, roupa bem batida. O velho só olhou de canto para eles assim e não falou nada, e ficou observando eles e foi embora. Mas a sensação que os dois tiveram é que não era algo normal, não era algo natural, não era um velho comum. O pai dele pegou ele na mesma hora e falou: José, vamos vazar daqui, vamos embora, porque isso daí tá com cara aí de ser assombração, tá com cara de ser alguma coisa de outro mundo. E eles, depois que eles saíram dali, que passou aquele momento esquisito pra caramba, eles começaram a pensar no que eles tinham visto. E foi quando o José falou que parecia que os olhos do velho eram inteiros brancos, que não dava pra ver nada, que a pele era tão caída, tão esquisita, que quase parecia pele de bicho, e tinha uma cor meio marrom, esverdeada, não parecia uma pele humana normal, e era uma coisa muito sinistra, muito estranha mesmo. Aí o pai do José também não entendeu nada do que aquilo poderia ser, mas na cabeça dos dois sempre ficou a sensação que não era um velho comum, não era algo normal. E aí é isso, essa é a história do José, que ele passou aí em meados de 2005. Eu, José, pelo que eu entendo, você até me pergunta aqui no e-mail o que eu acho que, se fosse sobrenatural, poderia ser. Eu acredito muito que pode ser o Guardião da Mata, ou acredito muito que pode ser alguma outra entidade que tem essa fisionomia assim, que possa assumir essa fisionomia de um senhor, né, de um sábio, algo do tipo. O Guardião da Mata, em algumas lendas, ele é descrito como um velho de idade que fica ali no meio da mata, que tem o poder de se transformar em bichos, que é muito parecido até com o que tinha na novela. Eu já contei uma história, vou deixar aqui no card também para vocês, que é um Guardião da Mata. O nome já diz tudo, ele fica ali observando para ver se ninguém está fazendo maldade. E tem outras lendas, né, que, enfim, que as pessoas contam de seres, né, de espíritos de pessoas que ficam presos ali vivendo essa saga, entendeu? Mas de qualquer forma eu acredito que era algo do bem, tranquilo, porque não fez mal nenhum a vocês, por mais que não tenha retribuído com um boa tarde, um tudo bem ali, só de não
causar nenhuma espécie de mal a vocês, de atentar a vocês de alguma forma, já dá a sensação que era algo do bem. Ou era só algum velho que morava ali na região mesmo, ali passando, só que a energia do cara era sinistra mesmo, tá? Agora eu vou contar a história da Ananda. A história da Ananda é muito parecida também com um vídeo que eu já fiz aqui há muito tempo atrás, de um amigo meu de infância que morava na mesma rua que eu, o Digo, que ele também teve uma experiência ali de ver uma senhora, uma mulher em cima do telhado da casa vizinha, da casa dele, e aquela velha ali era muito estranha. E para nós, ali na época que o Digo contou essa história, e eu conversei com os meus pais, conversei com outras pessoas que conheciam muito ali dessas coisas culturais, assim, de folclore, entidades, a gente chegou no consenso que poderia ser a velha pisadeira. E nesse vídeo eu explico o que é a velha pisadeira, que é uma espécie de bruxa que se alimenta dos pesadelos ali, dos medos das crianças ali durante o sonho, né? Não só das crianças, mas às vezes de adultos também, pessoas que por algum motivo estão com muito medo, e aquilo alimenta a velha pisadeira. Falando de maneira bem resumida para vocês, tá? Depois eu posso também fazer um outro vídeo aqui contando mais, com essa roupagem nova do Sem Tempo aqui, contando um pouco mais sobre a lenda da velha pisadeira para vocês. Se vocês quiserem, deixa lá nos comentários que vai ser um prazer fazer esse vídeo aí com relatos e entrando um pouco mais ali no lore do que é a velha pisadeira. Mas o que a Ananda conta? A Ananda conta que ela, assim como eu, era uma criança dos anos 90, nasceu no final dos anos 80, mora no interior do Mato Grosso e desde criança, assim, sempre cresceu ali rodeado ali da cultura do campo ali. Ela conta aqui que a família dela toda morava ali na zona rural da cidadezinha dela, porém ela e os pais moravam mais próximos da cidade, só que as coisas mais esquisitas aconteciam com ela e com os pais dela. E aí ela conta que quando ainda nem tinha TV, nem tinha celular, nem tinha nada, era uma coisa assim de brincar na rua, e ela até fala que conheceu o meu canal por causa do vídeo do Taco de Bets. Há muito tempo atrás meu canal era outra coisa, tá, galera? Eu vou até deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, mas eu tinha uma outra visão do que eu imaginava que o Sem Tempo poderia ser. E aí era um papo de boteco, né? Então toda a estrutura do canal era eu contando histórias e falando sobre coisas no bar. E aí eu falava sobre essas coisas dos anos 90 e eu tenho esse vídeo aí do Taco, Bets, que as pessoas têm nomes diferentes aí no Brasil, eu explico as regras de como joga taco, né? E aí ela fala que a diversão das crianças era isso. Só que tinha uma regra no lugar onde ela morava ali, que chegou num determinado horário, toda a criançada ia para dentro de casa. Ela falava que não ficava uma alma na rua, só os mais velhos que estavam ali indo e vindo de algum compromisso que passavam por ali. E ela conta que ela tinha uma tia que durante um tempo morou na casa dela, e essa tia era evangélica, ao contrário do restante da família, que eram de outras religiões e tudo, e essa tia dela sempre ia no culto ali, quinta ou sexta-feira, algo assim, à noite. Quase no final de semana ela ia no culto à noite e voltava. E ela tinha uma amizade muito boa com essa tia dela, gostava de acompanhar essa tia ali quando ela estava voltando, e as duas retornavam ali para casa ali juntos, ela parava de brincar com os amiguinhos e voltava junto. Aí a Ananda conta que a primeira vez que ela viu essa velha passando na rua foi que ela estava com todas as outras crianças ali, e as crianças observaram de longe uma velha. No momento eles acharam até que era uma brincadeira de algum dos pais ou dos irmãos mais velhos, vestido de velha, passeando por ali para assustar os mais novos. Mas aí diz que a velha simplesmente apareceu no horizonte, atravessou a rua de um lado para o outro, assim, de um terreno baldio para outro terreno baldio, e sumiu. Eles contaram isso para os mais velhos, que ficaram espertos, mas concordaram ali que ou não era nada, ou era coisa da cabeça deles, ou enfim, que naquele momento não tinha nenhum risco. A segunda vez que a Nanda viu essa velha foi com a tia dela. Um dia que ela estava brincando na rua e deu o horário, as crianças começaram a entrar, e aí ela foi de encontro lá da onde a tia dela descia do ônibus na volta do culto, esperar a tia voltar. Quando a tia chegou, elas estavam descendo a rua, e elas passaram na rua normal, sentido a casa dela. Quando ela olhou, a primeira vez não tinha nada. Quando ela olhou a segunda vez, a velha estava atrás ali, alguns metros delas, parada, olhando para o nada ali. E as duas se assustaram, e era uma senhora muito idosa, esquisita, usando uma roupa assim que cobria o corpo todo. Aí ficou essa sensação estranha. A tia dela, que já era mais velha, contou para os mais velhos ali, os vizinhos se
juntaram, era um bairro que era afastado, mas não era tão afastado assim da cidade, pediram para a Guarda Civil dar uma olhada, porque poderia ser alguém querendo fazer mal ali para as crianças mesmo, e aí depois de um tempo isso parou, né? E aí a Honda começou a passar, foi então quando surgiu aquele guardinha ali no bairro delas que até então não tinha, né? Que é aquele guardinha do Piuí lá, sabe? Que passa assim na rua avisando, fazendo monitoramento ali das casas, né? Protegendo as famílias, enfim. Não vou fazer meme aqui, não vou ficar contando piada com essa história de guardinha, mas enfim, vocês entenderam. Aí depois de muito tempo, a Ananda conta que num certo dia de madrugada ela acordou se sentindo muito mal, muito mal mesmo. E aí ela decidiu levantar para ir tomar um copo de água. Passou ali pela sala onde a tia dela estava dormindo com a TV ligada e estava passando o Você Decide, alguma coisa assim, que era aqueles intercines que você escolhia o filme que ia passar no dia seguinte. Ela lembra da propaganda. E quando ela estava na cozinha tomando um copo de água, ela olhou para o telhado da casa da frente e viu uma coisa em cima do telhado da casa que ela imaginava que era aquela velha que elas tinham visto na rua. Então naquele momento ela se assustou, gritou, quebrou o copo. O pai e a mãe já levantaram para ver o que estava acontecendo, a tia também. Foram lá, o pai conseguiu ver também aquela sombra correndo em cima do telhado. E aí foi quando eles saíram, se assustaram, enfim, e ficou aquela coisa esquisita. Aí desde então, todo mundo ali que tinha uma prática espiritual adotou ali alguma coisa para se proteger. A tia dela, que era evangélica, pediu para o pastor ir lá visitar a casa. Os pais concordaram, os pais que eram católicos pegaram uma água benta e jogaram na casa, segundo a Ananda. E o vizinho que mexia com outras coisas, assim, que ela não sabe qual era a religião do vizinho, também fez umas orações lá na casa dele, porque eles entenderam que poderia ser algo. Pela descrição que a Ananda me passou aqui, e pelo esse modus operantes, tudo bem que a velha pisadeira ela realmente ela aparece no meio da noite ali e ela causa paralisia do sono. Só que esse jeito de ficar rondando a casa, e pelo que a Ananda escreveu aqui, o medo dela foi aumentando e tudo mais, parecia ser alguma coisa que estava em cima de quem estava passando medo, entendeu, Ananda? E assim, para estar em cima do telhado, pode ser também a Matinta, pode ser também outras bruxas do nosso folclore. Tem várias coisas, né? Como eu sempre falo aqui no canal, tem famílias de lendas no canal, né? Tem os bichos papões, tem as bruxas, tem os seres da natureza, esse tipo de coisa, os animais, enfim. Então pode ser. Só que esse modus operandi, pra mim, me lembra muito a velha pisadeira. E lembra muito a história do meu amigo aqui do Digo, que eu contei pra vocês, que um dia estava descendo o corredor da casa dele e quando olhou pro telhado do vizinho, tinha lá uma espécie de uma velha, uma mulher em cima do telhado, e ele deu no pé, correu para dentro de casa ali, se escondeu, e parecia muito ser isso. Tem uma história muito legal do Digo aqui que eu contei também no canal, que foi um sucesso lá atrás, que eu tenho que voltar e contar de novo, que é a história do Homem Coelho, que o Digo e o Chiquinho, que eram dois amigos meus de infância, que moravam na mesma rua que eu, também viram um homem, só que era um homem coelho, assim, observando eles de longe. Então eu vou contar essa história aí nos próximos vídeos para vocês de novo, e vou deixar aqui no card, lembrando que o canal tinha uma filosofia diferente, eu colocava muitos memes e tudo mais, e hoje a roupagem do canal é outra, tá? Então se vocês quiserem assistir para se divertir, tudo bem, mas histórias mais assim, com esse ar de mistério e refletindo um pouco sobre elas, são os próximos vídeos, tá bom? E para finalizar, vou contar a história do Caio aqui para vocês. A história do Caio faz um link bem interessante, porque o meu vídeo de quinta-feira é um vídeo sobre seres estranhos que poderiam não ser um duende famoso do nosso folclore. Para não perder esse vídeo de quinta-feira, já ativa o sininho, já se inscreve se você não está inscrito, porque o vídeo de quinta-feira é bom, é muito bom. Vou contar uma história para vocês de um duende barra gnomo do nosso folclore, muito interessante mesmo. E o Caio conta que conheceu o meu canal aqui porque desde criança ele acredita que uma das casas que ele morou ali, e desde criança ele tem certeza que alguma coisa nessa roupagem de gnomo, duende existe. E eu já vou contar a história do Caio para vocês, mas assim, abreviando, o Caio me parabenizou pelo canal, muito obrigado, Caio, fico muito feliz com as mensagens que vocês mandam de
apoio. Eu gosto muito assim de ver o carinho de vocês, me motiva muito a continuar. Como vocês sabem, meu canal ainda é muito pequeno, então tipo, não dá retorno nenhum ainda financeiramente falando, então tem que ter uma dedicação extra, né? Enfim, mas eu fico muito feliz quando eu vejo assim mensagens de carinho igual do Caio, falando que por causa dessa crença dele, quando ele estava vendo vídeos sobre fadas e gnomos, ele caiu no meu vídeo aqui que chama As Fadas de Luz, que é uma história que eu conto aqui também acho que eram irmãos ou primos que iam na casa dos avós e viram as fadas roubando as luzes ali das velas da casa. Muito interessante esse vídeo também, que de repente no futuro eu posso fazer ele contando de novo, mais estruturado, enfim. Enfim. Aí o Caio tá me acompanhando já todo esse tempo. Falou aqui, né, que por causa do trabalho da mãe dele, eles moraram em cidades diferentes, em casas diferentes durante a infância do Caio. Só pararam de viajar quando o irmão mais novo do Caio nasceu e aí eles decidiram ficar. Porque pelo que eu entendi aqui a mãe dele trabalhava na coordenação de ensino, algo assim no interior de São Paulo, e às vezes precisava se mudar, alguma coisa assim por causa ali da Secretaria Educacional, algo do tipo aqui, tá? Ele não entra muito, mas eu imagino que seja isso. A mãe dele devia ser alguma coisa tipo coordenadora de ensino e ficava trocando de escola. E aí o pai dele e a família se adequavam a isso. Em uma das casas que eles moraram, no interior de São Paulo, eles conviveram com uma situação muito estranha, que as coisas sumiam e ninguém encontrava e depois encontrava em lugares aleatórios. Era uma casa de interior aqui, ele não deixa bem claro aqui em qual região é que ele morou. Aí depois se você quiser comentar aí, Caio, vou mandar outro vídeo falando, enfim. Mas ele fala que era uma cidadezinha muito pequena, muito pacata, e a casa deles ficava assim já nos bairros mais afastados, né? Era uma casa muito grande, bonita e tal, com muita mata em volta, parecia uma chácara. E as coisas sumiam. Então colocava a chave num lugar, aquela chave sumia e aparecia depois de 2, 3 dias. Aí tinha alguma coisa ali, um dinheiro, um cartão, alguma coisa assim, também sumia e deixava os pais do Caio putos, do jeito que ele escreveu aqui. Até que um dia a mãe dele jurou que levantou durante a noite para beber um copo de água e viu que ela tinha certeza que era uma fada, era uma pessoinha bem pequenininha com asas voando no quintal assim perto da mata. E ela falou que aquilo na cabeça dela era para ser uma fada. E assim, ele deixa bem claro que os pais são bem céticos, são católicos e tudo mais, mas não acreditam tanto nessas questões sobrenaturais. Só que a mãe do Caio acredita que viu uma fada nessa casa. E o Caio e o pai dele, durante essas investigações de entender por que as coisas sumiam ali dentro, eles acharam uma toca nos fundos da casa que o pai do Caio tentou cavar, chegou a cavar 2 metros para dentro e a toca continuava indo para mata dentro, era uma tocazinha. Aí o pai do Caio tampou aquele buraco, imaginou que pudesse ser um bicho, um tatu, alguma outra coisa assim que escava, e deixou aquilo tudo tapado. E quando o pai do Caio fez isso, foi uma das piores coisas que poderia ter feito, porque diz que a casa inteira amanheceu revirada 2 dias seguidos, como se de quem fosse aquele buraco não gostou do que fez. Então amanheceu 2 dias ali com a casa tudo virado às avessas, tudo no chão, copo, papel, os livros da mãe dele, as coisas do trabalho do pai dele, enfim. E numa dessas, o pai do Caio decidiu ficar acordado até tarde, escondido ali para tentar entender o que estava entrando na casa, que bicho que era, porque até então o pai do Caio acreditava que era um bicho. E o Caio acordou com o pai dele gritando tipo minha Nossa Senhora, um meu Deus, algo do tipo assim. E quando o Caio levantou, estava na porta do quarto dele, enquanto o pai dele estava do outro lado do cômodo, na sala ali na entrada da casa. Os dois viram um ser muito pequenininho, como se fosse um bonecozinho, só que muito rápido, passando, correndo no meio da sala assim, e entrando debaixo do armário da cozinha e sumindo. E os dois acreditam que aquilo lá era um gnomo. É a história do Caio aqui, enfim. Aí eles depois esperaram acender a luz da casa inteira, abriram, viram que o fundo ali daquele armário da cozinha era vazado e dava para o teto, para tudo quanto era buraco da casa ali. Então aquele ser poderia ter corrido para qualquer outro lugar. Mas aí depois dessa experiência ali, o pai do Caio
e o Caio viram aquilo, e a mãe já tinha visto uma coisa esquisita ali também no quintal, que ela acreditava ser uma fada. Eles decidiram se mudar daquela casa ali. E o Caio conta que depois de mais velho, pesquisando, ele viu que desde então tinham outras histórias ali na região de pessoas que viam seres pequenininhos, inclusive com vídeos que antes tinha até aqui no YouTube, que ele não conseguiu encontrar para me mandar. Então que essas coisas podem ser mais comuns do que a gente imagina. E é isso. Se no futuro, Caio, você encontrar mais alguma coisa, quiser me mandar aqui para fazer uma parte 2 falando mais sobre essa experiência de gnomos e tudo mais aí que vocês podem ter visto, me manda. Vai ser um prazer estar lendo a parte 2, 3 do relato aí. Espero que vocês tenham gostado. Reforço o convite, se inscreva no Sem Tempo, ativa o sininho, deixe um comentário lá com as suas opiniões, o que vocês estão achando do canal, o que vocês querem ver aqui no canal. Se você tem um relato legal, me envia, que vai ser um prazer ler aqui na playlist para vocês. E é isso, quinta-feira tem mais vídeo. Tô fazendo conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal, quero agradecer muito os membros aqui do canal. Considere ser um membro para ter acesso à área secreta, aos vídeos secretos, aos bastidores aqui do Sem Tempo. E é isso, até o próximo.